Olá, olá! No programa de hoje nós vamos provocar um debate daqueles. Você já enfrentou preconceito por idade? Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gente desta noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma grande alegria me encontrar com vocês aqui, me encontrar com esses profissionais que vêm contribuir para o nosso conhecimento em comunicação e no mundo corporativo, em cultura organizacional, em temas que nos interessam para que a gente melhore na carreira, para que a gente possa se comunicar melhor. No episódio de hoje, gente, nós vamos navegar pela diversidade geracional. E quem vai nos conduzir nesse processo é o Stefan Ligotti. O Stefan, ele é especialista em diversidade geracional e mercado da longevidade da empresa mais 40 mais. Olha, quem dera fosse 4, mais 40 mais. Ligotti, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, André. Eu que agradeço, né? Quero te dar boa noite aí, te agradecer pelo convite, gratidão por participar, por ter essa oportunidade de conversar com você sobre esse tema que eu adoro, né? Esse tema que me encanta, né? Que é a diversidade geracional, o aumento da longevidade, os impactos do aumento da longevidade na sociedade, no mercado de trabalho. E vai ser uma satisfação aí, né? Estar aqui conversando contigo hoje. E tirando, né, dúvidas também sobre esse tema, né, que é um tema aí que está ganhando cada vez mais relevância. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Gente, deixa eu falar para vocês um pouquinho do Ligotti, porque ele mesmo vai contar a história dele, mas o Ligotti é jornalista, como eu. Ele é Olha, pós-graduado em gestão empresarial pela GV e em marketing estratégico pela SPM. Em 2021, ele também se tornou especialista no mercado da longevidade. Ele se capacitou pela Fundação Getúlio Vargas e no início de 2024, ele se tornou Top Voice do LinkedIn, com um prêmio concedido pelo próprio LinkedIn para os criadores de conteúdo que mais se destacam nessa rede social profissional, que a gente acompanha aí com muito interesse, que a gente participa, se integra e divide o nosso conteúdo. Igual que eu não quero ficar falando por você. Por favor, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, que você contasse como foi que você se interessou em tratar desse assunto da longevidade e da diversidade geracional. perfeito, Andréa. Então, né, como você falou, eu sou jornalista de formação, né, eu trabalhei 10 anos como jornalista, e lá em 2011 eu fiz a minha primeira transição de carreira, fui para a área de marketing, comunicação corporativa, né, e aí a partir dali eu cada vez fui mais migrando para marketing e vendas. E aí em 2016 eu passei por um processo de demissão, né, teve uma redução de pessoas na empresa que eu trabalhava na época, e aí eu fui para o mercado, né? E naquele momento ali, eu fiquei cerca de 7 meses, né, em transição, desempregado, procurando uma nova posição no mercado. E nesse período, André, eu passei por 2 situações de etarismo em processos seletivos. Num dos processos seletivos, eu cheguei a ouvir de uma recrutadora que eu não estava sendo escolhida para uma posição, né? Eu não estava sendo escolhido para essa posição porque eu estava fora, né, do fit etário da empresa, né, enfim, que eu era muito velho para a posição, né, e acabei sendo excluído dessa posição aí, né. Então, assim, foi 2 situações que eu passei, né, mas aí, vida que segue. 2017, abri a minha empresa, resolvi empreender após os 40 anos de idade, abri a minha empresa de consultoria e treinamentos em marketing digital, vendas, gestão da marca pessoal, e segui a vida, né. E aí deu muito certo, graças a Deus, né? Eu já tenho aí mais de 200 treinamentos realizados, aí capacitei mais de 15 mil pessoas. E aí em 2020, em meio à pandemia, né, que foi um evento que impactou muitas pessoas, né, eu comecei a observar, André, ali no LinkedIn mesmo, que é uma rede social que eu atuo bastante, né, criando conteúdo ali há vários anos, comecei a perceber muitas pessoas com mais de 40 anos, 50 anos, 60 anos, reclamando que estavam sendo demitidas, estavam com dificuldade de se recolocar, né? E amigos, conhecidos, familiares. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas de novo isso, né? De novo essa questão, né, das pessoas com mais de 40 anos com dificuldade de se recolocar. Aí o que eu fiz, André? Né? Olha, naquele momento ali eu já tinha minha empresa, né? Estava consolidada. Eu resolvi assim, quer saber?
eu vou botar esse bode na sala. Tá? E aí eu comecei Hum, a escrever mais sobre esse tema do preconceito de idade contra profissionais maduros. Então, durante todo o ano de 2020, eu lancei um projeto de conteúdo no LinkedIn chamado Mais 40 Mais, que era exatamente para falar uhum. sobre o preconceito de idade contra profissionais maduros. E aí essa coisa cresceu de uma forma que eu não esperava, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, a coisa cresceu de uma forma, aí eu resolvi que eu precisava buscar mais embasamento teórico sobre essa questão da diversidade geracional, do preconceito de idade contra profissionais maduros. Fui fazer, então, uma pós-graduação em mercado da longevidade na Fundação Getúlio Vargas. Terminei essa pós-graduação, me tornei, então, oficialmente um especialista nesse tema, né? No aumento da longevidade, os impactos do aumento da longevidade. E aí transformei, então, o que era apenas um projeto de conteúdo numa empresa, né? E hoje eu atuo, então, né? Ainda tenho a minha empresa de marketing, né? Mas estou me Sei. dedicando cada vez mais para essa outra empresa que é o que tem a missão aí de conscientizar, né, empresas sobre a importância de ter mais diversidade geracional e olhar mais para o mercado da longevidade, para a economia prateada. Quem tem contratado você para essa conscientização? Quem você percebe, né, nível de mercado, de empresa, que tem se tem apresentado maior abertura para esse nicho? Olha, eu tenho sido abordado, tá, por multinacionais, grandes empresas, mas curiosamente, sabe, André, nesse momento eu já fiz assim mais trabalhos para associações, entidades, Hum. né, me contratam para dar uma palestra sobre diversidade geracional, né, sobre mercado da longevidade, economia prateada. Já realizei alguns trabalhos para médias empresas também, né? Até já fiz para empresas grandes, assim, com mais de 200 colaboradores, mas assim, é um tema que ainda é, por incrível que pareça, um tabu nas empresas, André. O que acontece? Assim, eu brinco até que tem a fila da diversidade, André, né? Você disse que já recebeu Hum. aí outros especialistas em outras diversidades. E nós temos, É, e infelizmente no Brasil principalmente, nós temos a fila da diversidade. Então, assim, na fila da diversidade tem a questão de gênero, né, que é empoderar mais as mulheres. Depois tem a questão de raça. Depois tem a questão de PCD. Depois tem a questão de LGBT. E aí só depois vem a questão da idade. Então, às vezes, eu chego numa empresa, né, para oferecer, para falar um pouquinho mais dos meus produtos, dos meus serviços vinculados ao sistema da longevidade, e aí as pessoas me dizem assim: olha, Stefan, isso não é ainda prioridade aqui. Né? Então, ainda é muito incipiente, infelizmente, André. isso que você trouxe é bem curioso mesmo, porque eu atuo em projetos de comunicação, o assunto diversidade, ninguém nunca vi em nenhuma empresa conseguir pegar todos os aspectos, né, que você acabou de relacionar. Mas já vi muito forte a questão racial, a questão de gênero, e o PCD também eu vejo que está ganhando um pouco mais de força. Mas realmente da diversidade etária. E isso eu não vou acreditar só para pessoas com mais de 40, porque também tem os millennials, o pessoal que Sim. tem aí 20 e tal. Então, o pessoal tem tratado no Geração espectro de Z. idade, tanto os 40 a mais quanto os jovens demais, né? É, Que tem linhas de experiências distintas, formas de tratar tecnologia distintas, enfim, são experiências distintas e é ter uma turma do meio, a grande massa do meio. Mas realmente o que você falou tem muita veracidade. A diversidade geracional parece que ela está por último, porque, vamos dizer assim, nós não temos nenhum preconceito. Então, assim, é, nós temos muito mais preconceito com relação aos outros, né? A gente precisa derrubar mais preconceitos com relação aos outros tipos de diversidade do que esse. E você falou de economia prateada. Quando você falou isso, me lembrei de ter lido algumas matérias que falam, mas assim, como tratar esse público para vender melhor? Mas realmente a questão do como empregar, como utilizar a experiência desse público, é muito menos dito do que como fazê-los consumir mais, né? Como chegar neles para consumir. sim.
Assim, só pegando o gancho ali que você falou da geração mais jovem, né, a geração Z, essa que está na casa dos 20 anos, ela também sofre preconceito de idade. Então, nós temos a questão assim, hoje, quando se fala em diversidade geracional, tem duas pontas, né? São os É. profissionais 40 a mais, né, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, ou seja, duas gerações, né? Geração X, que é a minha, né, que é a nossa, né, André? E a É a geração nossa. baby, e a geração baby boomer, que são o pessoal que hoje tem mais de 60 anos, né? 65 anos ali, que são os baby boomers. E na outra ponta tem a geração Z, né? Que é o pessoal que tem até ali uns 25 anos, 28 anos, mais ou menos. E essas duas pontas, né, são as que mais sofrem o preconceito de idade. No meio tem os millennials, tá? Que são o pessoal que está É. na casa dos 30. Até tem alguns millennials que já estão entrando nos 40. Mas o fato é o seguinte, assim, essas são essas duas pontas que sofrem mais o preconceito. Mas é fato, tá, que são os profissionais maduros que sofrem a maior parte do preconceito. Porque o jovem, né, ele até pode ter uma dificuldade para entrar ali no início da carreira, de entrar no mercado de trabalho, mas Uhum. ele acaba entrando, tá, André? Agora, o profissional maduro, se uma pessoa perde o emprego aos 47 anos, por exemplo, ela vai ter, hoje, com muita sorte, ela vai se recolocar com 6 meses. Tá? Eu estou falando sorte, tá, André? Porque se ela tiver azar, Ah, ela vai levar de 1 ano e meio a 2. Tá? Se ela tiver sim. o normal, o padrão, eu realizo mentoria também para profissionais maduros, né? Mentoria de carreira, de reinvenção de carreira, atendo alguns profissionais maduros, mentoria de uso produtivo do LinkedIn, que é uma rede que eu atuo bastante, né? Marca pessoal. E olha, vou te dizer que eu atendo, eu tenho 2 clientes hoje que estão há 1 ano e meio tentando se recolocar. Tá? Um engenheiro de 52 anos e uma outra profissional de vendas que está aí há um tempão também tentando se recolocar. Então, sofrem um preconceito de idade. E aí eu quero chegar no final da tua fala aí, né? A questão da economia Hum. prateada. Assim, por que é importante, por que as empresas precisam entender de uma vez por todas que não dá para deixar essa diversidade geracional para trás, né? Eu entendo que as outras Uhum. diversidades são importantes, tá? Só que, assim, eu acho um desperdício, né? E até, assim, desculpa até a palavra forte, até uma estupidez, tá? Das empresas Uhum. deixar essa questão da diversidade geracional para trás, porque esse é o tipo de preconceito que pega todo mundo. Não importa se você é negro, se você é mulher, se você é gay, se você é PCD, não importa Uhum. qual é a tua condição, né? Se você tiver mais de 40 anos, provavelmente você vai sofrer preconceito de idade no mercado de trabalho. E aí, assim, além dessa questão, né, André, nós temos que lembrar do censo do IBGE, né? O censo do IBGE no É. passado apontou, né, que o Brasil está envelhecendo, né? Então, assim, a pergunta que Uhum. eu vou fazer para quem está nos assistindo aqui, né, é a seguinte: se uma empresa não tem profissionais maduros, como é que ela vai atender esse público maduro que é cada vez maior? Essa é a questão. Como é que ela vai se conectar, né? Exato. Porque isso é uma conexão. Você só consegue vender brinquedo para criança porque tem. Criança não trabalha, né, gente? Não vou fazer isso, não vou falar que tem, mas com certeza os filhos dos funcionários vão lá testar os brinquedos, né? É feito toda uma prototipia para poder ver o quanto a criança adere àquilo. E não deveria ser diferente para o mercado dos 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Afinal de contas, é um público que acumula muita experiência, que passou em várias empresas, que tem uma diversidade de trabalho, de atuação. Você mesmo comentou comigo aqui, quando a gente estava nos bastidores, que você já fez 2 ou 3 transições de carreira. Imagina o quanto de experiência você não acumulou nesses 3 processos, né? E você pode, por isso, ser mentor, pode ajudar. Quantos na tua idade, na nossa idade, que a gente tem uma idade muito parecida, estamos muito perto, quantos de nós consegue passar por um processo como o que você passou, tá no mercado ou empreender com a cara e a coragem, que, né, no nosso Brasil, o pessoal que não consegue se recolocar acaba indo para Ex- empreendedorismo. O quanto nós conseguimos nos conectar,
gente, e isso é muito importante porque conectar diz respeito a como você se relaciona, como você se comunica com aquele público. A gente sempre fala de conexão com o público-alvo. Então, assim, não dá para ignorar isso também. Perfeito, exatamente. Assim, só tem vantagens em contratar profissionais maduros, André. Só tem vantagens. Tem a questão tem uma coisa que o profissional maduro que nenhuma faculdade vai ensinar, que é a experiência de vida. Tá? Então já começa por aí. Um profissional maduro geralmente tem muita experiência de vida. Ele tem muito conhecimento. Então imagina, você tem uma empresa lá que você tem só jovens. Certamente, se você tivesse também profissionais maduros, esse profissional ia estar passando a experiência, ia estar chegando junto do jovem gestor, inclusive, para chamar ele e dizer assim: olha, meu amigo, eu já passei por isso, eu já vivi o que você está vivendo, vou te sugerir que você vá por esse caminho, você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi. Então, você pode fazer por aqui para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu estou te oferecendo aqui uma ajuda, né, para você não cometer esse mesmo erro. E hoje, o que a gente está vendo no mercado, André? Infelizmente, uma super juniorização das empresas. Isso está acontecendo nos últimos 20 anos, talvez por conta da influência da era digital, né? A era digital, Uhum. ela vinculou muito essa questão da inovação, do digital, com o jovem, né? Então, criou-se um mito no mercado que digital, criatividade, inovação tem a ver com jovens. Aí as empresas começaram a juniorizar os seus times e aí os profissionais maduros foram sendo apartados do mercado. Só que o que está acontecendo, né? Hoje a gente tem aí uma alta rotatividade nas empresas. Nós temos empresas Verdade. que a startup vai lá, né? Ela é criada, ela ganha uma grana lá no início e vai para a capa da revista. Mas dali a 2 anos ela quebra e isso não aparece na capa da revista. E aí eu vou te dar um dado: 62% das startups brasileiras não tem nenhum profissional maduro atuando. Então, veja Eu ia só. falar justamente isso para você. O seu número eu não tinha, mas vamos dizer assim, os contatos que eu tenho em startup, normalmente eu trato com jovens, são muito mais jovens que eu, inclusive, e eu não vejo um profissional experiente. Muitas das vezes, a profissional mais experiente sou eu, a que aconselha como aparecer, como tratar a imagem, como construção de imagem. A Exato. mais sênior sou eu. É É, interessante isso. é. Então, há uma super juniorização das empresas. E isso tá trazendo prejuízo para as empresas. Então, você perde essa experiência de vida. E você perde também essa questão aí que eu falei. Eu não tô, essa questão da longevidade não é só um problema de RH. É um problema de negócio também, André. É isso que as empresas não estão entendendo. Porque a população está envelhecendo, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Nós temos uma população que está envelhecendo. No Brasil, hoje, tá? Hoje, nesse momento que nós estamos gravando aqui esse podcast, 7 de fevereiro, 40% da população brasileira já tem mais de 40 anos. E isso só está aumentando. Então, assim, ó, esse mercado, ele já movimenta no Brasil hoje 2 trilhões de reais, André. E esse É uma mercado cifra considerável. é 2 trilhões, viu? Eu não falei bilhões, eu falei trilhões. E Trilhões. é muito dinheiro que está sendo deixado na mesa. E as É. empresas não estão entendendo o que está acontecendo. Você pega qualquer produto que é lançado, qualquer estratégia de marketing, né, que é formulada, que é elaborada, ela só considera o público jovem, como se a pessoa com mais de 40 anos tivesse morrido e virasse invisível. Então, veja É. só como isso é um problema muito maior do que simplesmente ter ou não ter profissionais maduros no time. Né? Então, assim, eu tenho tentado conscientizar as empresas sobre isso. Olha, você está perdendo dinheiro. E daqui a pouco, quando algumas empresas começarem a se conscientizar disso, elas vão começar a contratar profissionais maduros. E aí os melhores talentos vão para as empresas que perceberem isso antes, né, André? Então, assim, quem Sim, contratar profissionais maduros agora vai ter uma vantagem competitiva ali na frente, né? Então, realmente, assim, as empresas precisam entender que o preconceito de idade não é só um problema de RH, é um problema de negócio. sabe uma coisa que me chama atenção nessa história toda?
Quando a gente fala da idade, você conseguiria dar uma fracionada mais ainda em trazer se o público é mais masculino ou mais feminino? Mas até um pouquinho antes disso, você estava falando de que as empresas não conseguem atingir o público. Eu até gostaria de complementar, porque a gente trabalha com canais de comunicação e muitas vezes o que você põe no TikTok pode estar interessando a um profissional, a um ser humano, vamos dizer assim, 40 a mais, 50 a mais, ele não está no TikTok. Então você está perdendo uma oportunidade de se comunicar com essa pessoa, com esse seu consumidor, com esse profissional, falando numa linguagem e num canal de comunicação que ele não se conecta. É, TikTok, basicamente, né? Eu, por exemplo, eu não pego o TikTok, o Thread, eu não pego essas redes mais ágeis, eu não pego, porque estressa muito. Para mim, estressa. Então, eu imagino que, por exemplo, um 60 a mais, um 70 a mais, não são mais redes que conectam com eles. Então, quando você fala que é um problema de negócio, eu vejo que o mercado que tem esse público, interesse nesse público, ele precisa avaliar o canal de comunicação, o tipo da mensagem. Você não vai botar um bonequinho balançando para um profissional, para uma pessoa com essa diversidade geracional, porque você não vai conseguir cativar, conectar com ele, sim, sim, faz sentido, faz sentido. né? Hoje o público maduro, 40 mais, 50 mais, 60 mais, aí, ele está em todas as redes sociais, tá, André? É importante que se diga isso. Mas com certeza, né, no TikTok, o TikTok tem uma característica de ser um público mais jovem, até 30, Isso. 35 anos. Ele pega mais as gerações Z e Y, né? A Y que é a milênio. Mas já tem público maduro lá também, assim como tem no Instagram. No Instagram nós temos, Uhum. olha, não vou te dizer É, dezenas, não vou te dizer dezenas, tá? Mas vários influencers maduros, tá? Tem mulheres sim, que estão ali mostrando um estilo de vida, né? Mostrando que as mulheres podem ser bonitas, podem ser saudáveis após os 40 anos, após os 50 anos, após a menopausa. Temos várias mulheres maduras ali que sim. trabalham, são influenciadoras, né? Que tem um público, às vezes, de centenas de milhares de pessoas seguindo elas. Né? É fato. Por exemplo, né, vou citar um exemplo, talvez você conheça ela, a Solange Frazão, né? Personal trainer. A Solange Frazão, André, tem 60 anos. Né? Depois você pode ir lá no Instagram dela. Ela é uma influencer e ela está em plena forma e ela não está ali só vendendo a questão da beleza, né? Mas também do estilo de É, vida, mostrando que uma mulher 60 a mais ela pode ser bonita, ela pode praticar exercícios físicos, né? Então, assim como também tem influencers homens, né? O que eu quero dizer assim, há um público maduro, né? Que até tem as faixas, né? Eu costumo dizer que dos 40 até os 59 anos são os madurecentes, né? O que são os madurecentes? Né? São aquelas pessoas que muitas vezes já criaram os filhos já foram embora de casa, elas estão numa segunda é. adolescência, elas estão curtindo a vida, não importa se é casado, se é solteiro, né? Se tá no segundo casamento, elas estão curtindo a vida, elas têm muita energia, né? Porque elas têm um estilo de vida diferente, saudável, elas não estão numa cadeira de rodas ou com uma bengalinha, como o mercado muitas vezes pensa. O mercado consumidor, às É. vezes você chega para um gerente de marketing de uma empresa, e aí assim você diz, o público 50 a mais. Aí ele pensa assim, vamos vender dentadura, né? Como se a pessoa tivesse precisando disso. Não, uma pessoa com 50 anos hoje está É. correndo maratona, né? É, E depois desse público ainda tem os 60 mais. Os 60 mais em diante, né? Também eles têm uma outra. Um 60 mais hoje é bem diferente de um 60 mais 15 anos atrás, é, né? Acabei de é, falar da Solange Frazão, né? Mas o que eu quero dizer assim, as empresas não estão percebendo, as empresas ainda têm uma ideia de que aquela pessoa assim com 40 a mais, ela está pensando na aposentadoria, é uma pessoa velhinha, né, que vai precisar de uma bengalinha, que vai ficar em casa embaixo das cobertas, né, vendo Netflix. Não, essa pessoa está bombando, essa então, pessoa está consumindo. às vezes ela tem muito mais vitalidade que a gente, gente. Isso é Exato. um fato, viu? Ele falou da Solange Frazão, mas eu acompanho sim alguns influenciadores no Instagram que
tem mais de 40, mais de 50. Eu posso dizer para vocês, e vocês também que nos assistem podem ter essa experiência, eles têm muita vitalidade para mostrar para nós que são bons profissionais, porque, gente, antigamente, ter um telefone era o suprassumo. Hoje você tem o celular, você tem as redes sociais, e tem muitas pessoas que não se adaptaram às redes sociais, então, assim, não vivem no mundo digital. Essas pessoas, esses profissionais que estão lá, que são influenciadores, eles mostraram que eles se reinventam a cada dia. Então, hoje tem banco digital, tem rede social, por isso que o Ligoc está falando aqui é muito importante que a gente tenha essa atenção, o mercado tenha, que as empresas tenham, porque é um público consumidor, é um público que se reinventa, é um público que sim tem espírito crítico, tem pensamento crítico. Eles fazem análises de produtos, de serviços, de empresas, não é porque talvez alguns estejam financeiramente tão seguros que não trabalhem mais, porque já estão com um patrimônio considerável e têm esse conforto. E é justamente nesse público aí que a coisa também começa a ficar um pouco mais difícil, porque são mais críticos, estão mais atentos aos movimentos do mercado. Tem muita experiência para dar. Não é à toa aí que tem muito influenciador que tem mais de 50, mais de 40 e que está aconselhando financeiramente nas redes sociais para que as pessoas possam se educar. Eu fico muito curiosa, a gente falando disso agora, falando como as empresas, mas você poderia comentar algumas empresas que já têm uma experiência dessa, que abriram as portas, que já estão dando oportunidades para ouvir esse público, para empregar, para se comunicar melhor com eles? Sim. Tem algumas empresas que já estão desenvolvendo alguns programas de contratação de 50 mais, né? 40 mais, 50 mais. Eu posso mencionar, assim, por exemplo, né, no decorrer dos últimos anos, aí, eu observei algumas empresas lançando programas, né, de contratação de 40 mais, Nestlé, Magalu, a Lupo, também observei aí ao Grupo Sanofi, né? E também tem as empresas que perceberam que há um mercado consumidor, né? 50 mais, 40 mais, 50 mais, 60 mais, maduro, né, André? Então, assim, Uhum. tem as duas pontas. Tem do lado do mercado de trabalho, né, do RH, vamos dizer assim, né, empresas que estão percebendo que devem contratar profissionais maduros, porque isso é bom para o negócio, né, para atender esse público maduro que só cresce, para passar a experiência para os mais jovens, né? E também tem as empresas que estão oferecendo já produtos e serviços para esse público. Eu vou te citar um caso, né? O Banco Mercantil. Né? O Banco Mercantil, ano passado, ele chegou a fazer uma mudança de logomarca e ele botou Hum. um mais, ele botou um mais na sua logomarca. Ele fez uma mudança assim na logomarca e passou a dizer que ele é claramente o banco dos 50 mais. Tá? Ele começou a se Olha, vender dessa forma, o Banco Mercantil. Por quê? Porque eles perceberam que a maioria dos clientes deles, ou os principais clientes deles, eram os maduros, as pessoas uhum. com mais de 50 anos. Temos também o caso eu posso mencionar aqui alguns exemplos, né? A Reserva, que ano passado chegou a lançar uma campanha do Dia dos Namorados com 2 modelos 60 mais se abraçando, se Eu me beijando. lembro dessa campanha. Eu me É lembro dessa campanha. uma campanha que desmistificou, ajudou muito a desmistificar a questão do sexo, né, na maturidade. Né? Eu não vou dizer nem sexo na fase idosa, tá? Porque essa questão do idoso também é uma coisa que a gente também tem que repensar, André. O que é uma pessoa idosa hoje? Né? O que é uma Ficou pessoa idosa? difícil, né? Você sabia que na Itália uma pessoa só é considerada idosa com mais de 75 anos? Aqui no É Brasil, mesmo? aqui no Brasil, com 60 anos você já é idoso, né? Sim. Agora, você se imagina, André, você tem 48, você se imagina daqui a 12 anos sendo uma idosa? Ai, não, me dá tremor. Não! Né? Gente, isso não faz o menor sentido. Nós temos que rever alguns É. conceitos. Né? Mas, assim, É nós muito temos. engraçada a nossa sociedade, porque ao mesmo tempo que a gente tem mesmo que rever, porque as exigências são muita, gente. É, Ninguém imagina, né, assim,
porque tem 50, porque tem 60 que não vai fazer ginástica. Como o Ligó que falou agora há pouco, tem gente que faz maratona, tem gente de 20 que não sai do sofá. Então, Exatamente. assim, fabricantes de produtos para esporte, suplemento alimentar, beleza, gente, Tem, a tem muita. indústria da beleza é gigante para esse É, público. Eu mesma sou uma consumidora de maquiagem, de produtos para pele, porque a gente gosta disso, é um público que valoriza essas coisas. e você se vê numa campanha de marketing? Você já se viu você como uma mulher 40 a mais, André? Você já viu? Quantas vezes você viu uma mulher 40 a mais numa campanha para uma campanha de maquiagem, de produtos de beleza? Normalmente é uma jovem que aparece ali, né? É, A não ser quando é um produto anti-ruga, né? Que é é, outra questão que nós temos que reavaliar também, né? Na indústria da beleza, né? Há uma mensagem subliminar de que envelhecer é feio, envelhecer é ruim. Então a gente tem que vender um creme anti-ruga para parecer que a gente não é tão velho assim. Então você entende que tem toda uma questão que nós temos que repensar como sociedade até, André, né? A gente pode é, ficar aqui a noite inteira discutindo isso, mas nós temos que repensar o conceito de que é ser velho. E nós temos que repensar o conceito de por que velho, hoje na sociedade, velho é igual a feio, velho é igual a ruim. Segundo quem? é, Né? Então, assim, nós temos que falar mais no conceito de maturidade ativa, né? E menos no conceito de velhice. Velhice, como se fosse uma coisa assim, não, ele está acabado porque ele está com 60 anos. Então, assim, tem toda uma questão realmente cultural que nós temos que repensar, né? Mas aqui eu estou é. colocando algumas coisas para você de negócio, né? Que as empresas não estão entendendo Uhum. que tem uma André, que tem um Stefan, que estão em plena atividade física, mental, né? Nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida familiar, e isso parece que é invisível para a É, maioria das empresas. Parece que assim, 40, fez 40 anos, está morto, esse aí não interessa mais. Ele não consome, ele não viaja, ele não faz sexo, ele não casa, não separa, não, praticamente como se é. a pessoa tivesse desaparecido da sociedade. E é exatamente o E ao contrário. mesmo tempo, no ambiente profissional, a gente é sempre provocado a desenvolvimento profissional, né? Desenvolvimento de habilidades, de competências. Então, você tem sempre que estar treinando, você tem sempre que, se você ocupa um cargo de liderança, você tem que estar ali se desenvolvendo constantemente para você liderar a sua equipe. Na sua experiência que você vê em projetos que você desenvolve, como tem sido essa questão? Porque eu vejo muito assim, muitas exigências. Muitas são as exigências para nós estarmos ali no ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo tem essa invisibilidade. Ah, ele já tem idade demais para isso, talvez para ocupar tal cargo, para talvez estar com determinada equipe, né? Então, como é que você tem visto esse paradoxo no mundo corporativo? A tua pergunta é excelente, André. É o grande paradoxo do mundo corporativo. Quando você é muito jovem, eles querem experiência, né? Os recrutadores, os gestores querem experiência, É, né? É aquela brincadeira que rola, né? Às vezes a pessoa tem 20 anos, mas tem que ter mestrado, doutorado e um curso na NASA, né? Só que ela é, não tem tempo de vida para isso. Aí, quando ela chega nos 40 anos, que ela já tem muito conhecimento e, mais importante, ela já tem experiência de vida e de carreira, o que acontece? O mercado começa a olhar assim, o Stefan já tem 47 anos, acho que ele já está muito velho. Né? Mas foi exatamente no auge da minha carreira, no auge da tua carreira, que você já tem experiência de vida, que você já tem muito conhecimento, inclusive para compartilhar, para preparar sucessores mais jovens, naturalmente, o mercado vai lá e te uhum. diz assim, não, você não serve mais, você está muito velho. Então você vê como isso não, é uma incoerência assim que não faz o menor sentido, né? E se esse profissional ele acaba sendo descartado, ele vai demorar muito tempo para se recolocar. Então assim, numa ponta nós temos uma empresa, um mercado de trabalho que exige experiência, né, de um jovem, né? E ele não tem como ter muita experiência. E na outra ponta, quando esse profissional está
eu não vou dizer pronto, tá? Porque pronto a gente nunca está, né? A gente está sempre aprendendo, a gente deve estar sempre aprendendo. Mas quando um profissional ele está assim com muita experiência de vida e de carreira e ele pode ser muito útil, ele está no auge do seu conhecimento. Aliás, eu vou te trazer um dado aqui, tem uma universidade americana que fez um estudo e concluiu que o auge da capacidade intelectual de uma pessoa é os 60 anos. E hoje Olha você aí. chega numa empresa, quantas pessoas têm 60 anos? Né? Então, uma pessoa com É. 45, André, se nós estamos vivendo até os 80 anos, que é a expectativa de vida no Brasil, uma pessoa com 40 anos, com 45 anos, ela está na metade da vida e possivelmente ela nem chegou no auge da carreira dela. E exatamente nesse momento, o que o mercado faz? Não, ele não serve mais, essa pessoa não serve mais. Então, realmente assim, é uma coisa, é um pensamento cultural que as empresas precisam, essa ficha, usando uma expressão bem geração X, essa ficha precisa cair urgentemente. Nessas empresas que você citou, que já existe uma transformação, uma conscientização, e até mesmo para as empresas que te convidam para ter uma certa conscientização sobre esse assunto da diversidade geracional, você observa transformações reais, ou seja, os times, eles têm abraçado isso, eles têm derrubado esse tabu, esse preconceito, e também acrescento da seguinte forma: nesses mesmos espaços que você tem visto, você acha que o ritmo dessa transformação ele é mais lento, justamente porque é um tema que é uma diversidade que se fala pouco, né? Apesar de ser muito importante, mas é um aspecto de diversidade que se fala pouco. E você acha que anda em ritmo mais lento, pelo que você tem visto? Infelizmente, muito lento, André. Tá? Porque, assim, eu converso com muitos gerentes de RH, gerente de diversidade e inclusão, gerente de ESG, né? Eventualmente me pedem alguma proposta para fazer uma palestra, para fazer um treinamento, mas a coisa, na maioria das vezes, não avança. Né? Um dos motivos é exatamente essa questão, né, da fila da diversidade. Não, vamos deixar isso para depois, porque a gente está cuidando aqui de outras diversidades primeiro. Né? Uhum. Ainda que eu sempre reforce, né? Olha, a diversidade geracional, o preconceito de idade, ele é o mais democrático dos preconceitos, ele vai pegar todo mundo, porque todo mundo vai envelhecer, É, né? A outra é, opção é morrer, né? Então, ou você morre ou você envelhece. Então, assim, é o preconceito mais democrático de todos. Mas, assim, eu tenho percebido muita lentidão, infelizmente. Inclusive, vou te dar um dado aqui também, tá? Tem uma uhum, empresa chamada Maturi, talvez você tenha ouvido falar já. A Maturi é uma empresa que é especializada na recolocação de profissionais 50 mais. Tá? É parceira da uhum, minha empresa, enfim. Né? E a Maturi fez, em conjunto em parceria com a consultoria Ernst Young, ela fez no ano retrasado, em 2022, né, finalzinho de 2022, ela fez uma pesquisa, tá, com 190, cerca de 190 gestores, né, de empresas sobre essa questão da diversidade geracional. Tá? E aí tem um dado aqui que eu quero te passar: 88% das empresas não contam com nenhum tipo de política contra o etarismo. E olha só, uhum. 57% dessas empresas, elas até pretendiam, lá em 2022, pretendiam fazer alguma coisa, tá? Elas pretendiam fazer algum tipo de atividade, algum tipo de programa para combater o preconceito de idade, mas só daqui a 3 anos, ou seja, só a partir de 2025. Né? Até Entendi. 2025, eu não sei como é que os profissionais maduros vão sobreviver, né? Porque só lá em 2025 alguém vai parar e começar a planejar um projeto. Se vai começar a planejar só em 2025, né, André? Provavelmente vai entrar em ação só dali a 1 ano ou 2. Então, nós estamos falando de 5 É, anos. Então, assim, é, isso é muito grave. É muita lentidão para tratar de um tema que está batendo na nossa porta, né? Aliás, não está batendo, ela está arrombando a nossa porta. Né? O censo do ano passado já mostrou isso, né? O censo do ano passado, do IBGE, mostrou que o Brasil ele está assim num envelhecimento galopante, tá? E as empresas, infelizmente, ainda não entenderam isso. Então, assim,
você me pergunta como é que está isso nas empresas, né? Se eu estou recebendo uma espécie de, vamos dizer assim, de retorno positivo, muito pouco ainda, muito menos do que eu gostaria. Hum, entendi. É até uma coisa estranha, né, também, mais uma das coisas estranhas que a gente está aqui nessa reflexão nossa, porque grande parte do que a gente vê de presidentes de empresa, diretoria, são profissionais mais maduros. Claro que a gente não, assim, a Sim, gente não vai falar das startups, que a gente estava falando no começo da nossa conversa, que 62 ou 67% você mencionou das startups, não tem nenhum profissional mais maduro, mas se a gente vier para o negócio conservador, o negócio que a gente conhece, o tradicional, muitos CEOs de empresas já são 40 a mais. Então, isso eu estou falando isso porque uma vez porque eu é li uma estranho. matéria sobre diversidade que o título era o seguinte: empresas em que os CEOs são gays têm mais chance de ter público, colaboradores diversos, diversidade melhor implantada. Aquilo me chamou muita atenção, porque a Sim, princípio parecia que o gay era realmente ele era um LGBTQIA+. Mas não era exatamente isso que a matéria queria dizer. Ela queria dizer o seguinte, que o CEO, que já tinha essa transformação, já tinha derrubado qualquer preconceito em relação à diversidade, tinha muito mais facilidade de condução de projetos de diversidade, de contratação e o que fosse relacionado à diversidade era muito mais fácil. Com isso, eu me lembro do seguinte: então, não deveria ser muito mais fácil para as empresas falar de diversidade geracional, já que muitos CEOs, eu conheço um que não chegou nos 50. Inclusive, ele é convidado do nosso programa para março, é um CEO de empresa que não tem nem 50 anos. sim. É, com isso, como eles são maduros, eles não deveriam estar conduzindo esse processo da maturidade dentro da empresa? Uma daquelas situações bastante estranhas que a gente percebe no mercado, mas tem algumas explicações, tá, André? Primeira coisa, né? Primeira Ah, explicação. Muitas vezes o CEO da empresa é o dono da empresa, né? Então, hum, assim, ele acaba assimilando essa visão etarista. Ele vai pensar assim: nossa, é, eu sou o dono da empresa, eu quero gente jovem, porque gente jovem tem energia, tem vitalidade, então eu vou contratar gente jovem, que é um pensamento equivocado. Né? Mas como ele é o dono da empresa, né, acaba não mudando nada. Muitas vezes também, né, há quem diga que quando o CEO não é o dono da empresa, ele não quer concorrência. Né? Então ele acaba não contratando profissionais maduros porque ele teme, né, ele teme que esse profissional maduro que ele contratar possa um dia crescer na empresa e vir a ocupar o cargo dele, né? O que é uma bobagem, né? Porque um bom gestor, é, né? Um gestor realmente bom, ele não fica preocupado em perder o emprego dele. Pelo contrário, ele prepara o sucessor. Esse gestor, é, o gestor realmente, gestor com letra maiúscula, ele é um cara que se preocupa em preparar sucessores e não em ficar com medinho de perder o emprego dele. Então, assim, são duas explicações que eu já te dei. Uma terceira explicação é a própria juniorização das empresas. Né? Cada vez mais a gente tem uma juniorização das empresas, né? E às vezes até chega num certo momento que o dono da empresa ele chega a dizer assim: já ganhei dinheiro o suficiente, vou contratar aí um gurizão de 35 anos para tocar a empresa e eu vou para o conselho da empresa. E aí esse guri, hum, né, eu estou chamando de guri, né, esse rapaz de 35 anos, o que ele vai fazer? Vai contratar mais pessoas jovens. Então você vê que é um círculo vicioso, né? Tudo isso por conta da uhum, cultura, né, que nós temos, né, André, de que ser velho é ser ruim, é ser feio, é ser é, ultrapassado. Né? é, Infelizmente é isso. é, Mas realmente não faz o menor é, sentido. Como você falou, não faz o menor sentido. são paradoxos, entende? Enquanto a gente está aqui conversando, essas ideias vêm todas à minha mente. Como nós estamos falando de negócios, né? Você trouxe a nossa conversa para o mundo dos negócios. Para mim, parece um contrassenso. São E detalhes, são, né? Que deveria fazer muito mais sentido, né? Mas eu entendo
Queria que a gente está começando aí para o nosso final de programa, nossa, eu sinto muito, porque eu estou super adorando esse papo, é muito Que legal. bacana entrar nesse, você já está super convidado para voltar para falar, mas vamos falar, então, já que a gente puxou para o mundo dos negócios, quais são as vantagens? Vamos elencar algumas vantagens da gente ter Perfeito. esse profissional 50 a mais, 40 a mais, 60 a mais nos nossos quadros de trabalho? Claro, perfeito. Vamos lá, então. Vantagens de contar com profissionais maduros da equipe. Né? Primeira coisa, experiência de vida, né, André? Experiência de vida, né, e de carreira. Né? Isso significa que nós temos aí profissionais que podem treinar profissionais mais jovens, podem preparar sucessores, tem muito mais condições de preparar bons sucessores, pode fazer com que as empresas cometam menos erros, né? Porque experiência de vida também né? Você ter passado por Uhum. muitas situações, ter cometido vários erros e aprendido com eles, né? Porque é aquela Uhum. coisa, né? Você tem duas formas de aprender alguma coisa, né? Ou você comete um erro e aprende, né? Ou você conversa com alguém que já cometeu esse erro para não cometer também, né? Isso chama-se aprendizado. É, Essa é uma das vantagens. é, Outra vantagem, você tem, por exemplo, né, equipes multigeracionais, que eu chamo, que tem pessoas de 4 gerações, né, e hoje nós já temos 4 gerações no mercado de trabalho, viu, André? Nós temos a geração Y, Z, X e a Baby Boomer. Pela primeira vez na história, nós temos 4 gerações. Em breve, nós vamos ter 5, porque vem aí o pessoal da geração uau, Alpha, gente que nasceu após 2010. Daqui a alguns anos já vão estar é, no mercado de trabalho. Então, assim, essa é outra vantagem de ter profissionais maduros. Eu digo até vantagem de ter equipes multigeracionais. Você tem diversidade de ideias, então você tem criatividade, mais produtividade, você tem mais outras visões de mundo, então essa é outra vantagem. Outra vantagem de contar com profissionais maduros, você tem pessoas que têm mais fidelidade, menos rotatividade nas empresas, menos é, absenteísmo. Não sei se o pessoal sabe o que é absenteísmo, né? São pessoas que faltam menos ao trabalho, né? Isso já é. tem São mais pesquisas. comprometidas, né? São mais Perfeito. comprometidas com aquela É, atividade, com o seu propósito ali dentro o seu daquele propósito. ambiente de negócio. Então, tem várias vantagens de contar com profissionais maduros. Assim, eu vejo que a diversidade geracional ela só tem vantagens. E, assim, para concluir, né, para a gente não se estender muito, né, e não passar muito do teu tempo aqui do teu podcast. Mas eu quero dizer assim, gente, diversidade geracional é o futuro. Eu diria que é o presente. As empresas precisam colocar isso como prioridade, porque a população está envelhecendo, as pessoas não estão se aposentando. Ainda é uma ideia equivocada no mercado de É, que a pessoa com mais de 40 anos, com 50 anos, quer se aposentar. Não, ela não quer se é, aposentar. É uma minoria que é, quer se aposentar. As pessoas querem continuar ativas, trabalhando. Até porque hoje, no Brasil, principalmente, se aposentar significa você ter uma queda violenta na sua renda. Então, tem é, uma série de é questões aí verdade. que a gente poderia até falar, explorar mais em outros papos, André. Você fala da queda de renda, mas eu diria até mais, né? Você dizer, eu sou aposentado, as pessoas pensam que você não vai mais, não quer mais saber de atividade, que você vestiu o pijama e ficou dentro de casa. Gente, é de fato uma linguagem, é uma figura que a gente constrói e que não tem nada a ver com essa figura, não tem nada, absolutamente nada. Assim, aqui a gente está tendo um papo muito sincero. Estou abrindo aqui pela primeira vez que eu tenho quase 50 e posso dizer para vocês assim, eu não me vejo. O Ligó que perguntou, você se vê? Não, então eu não me vejo parando. Eu sinto que eu tenho vitalidade, ele também, sabe? Então a gente discute temas que a gente discutia antes. A única diferença é que agora a gente tem um ponto de vista diferente. E digo mais, que a gente estava falando aqui de ponto positivo, né? O que tem de bom. As empresas têm uma busca muito grande por entender o público para onde elas vendem produtos e serviços. Então, isso passa por canal de comunicação, passa pela linguagem ideal, a mensagem que alcança aquele público, o produto em si mesmo, sabe? Perfeito. Os produtos têm uma grande variedade para esse público. Eles estão de olho nos influenciadores. Então, assim, é um mercado publicitário, um mercado de produtos, de serviços também que movimenta os negócios,
tão importante quanto. Então, se você tem uma preocupação de vender um produto para esse público, de vender um serviço, de atender bem, gente, não é atender o básico bem feito, não, atender bem, encantar esse público, certamente você está mexendo nos seus canais de comunicação, você está procurando contratar pessoas que saibam falar com esse público. Mas, gente, para falar com esse público, você tem que ter representantes deles. Senão você não vai conseguir. A linguagem é diferente, os termos são diferentes. E eu não estou dizendo que eles vão falar, é uma brasa, Mora, porque não é nada disso. Tipo, o pessoal, é Roberto Carlos, Erasmo Carlos, não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com o tipo de comunicação, como você se conecta com esse Exatamente. público. Não precisa falar demais com eles, mas precisa falar certo. Com a gente, você precisa falar certo, não precisa falar demais. Às vezes nem precisa falar, não é não, Ligote? Tem que falar a linguagem correta, né? E como É, você disse, a palavra é se conectar. O que a gente percebe hoje? Assim, que as marcas, a grande maioria das marcas, das empresas, não está se conectando com esse público. Aliás, as marcas não estão nem percebendo que ele existe, André. E isso que é mais é, assustador. Nós temos uma economia prateada aí que movimenta somente no Brasil 2 trilhões de reais por ano. No mundo, esse número aí você coloca mais um 2 na frente. É 22 trilhões de dólares. Tá? Então, assim, é um público, é muito dinheiro que está sendo deixado na mesa pelas empresas. Por quê? é, Porque as empresas ainda têm uma visão equivocada de que o futuro é o jovem. Né? Eu vejo, às vezes, assim, especialistas, né, falando, não, nós temos que pensar, nós temos que nos comunicar com a geração Z, nós temos que focar na geração Z, que ela dita a tendência, tal. Gente, a geração Z, muitas vezes, ela não tem nem poder aquisitivo. O poder aquisitivo está na mão é, de quem tem mais de 40 anos. Muitas vezes é, quem paga a conta da geração Z é a geração X, é a geração Baby Boomer. Então está havendo um entendimento assim, é o que a gente chama em marketing, né, André? Talvez você já tenha ouvido essa expressão, é uma miopia de marketing. É uma coisa que está aqui na cara da gente, está na cara das é. pessoas, né? Mas os nossos diretores de negócios, os nossos gerentes de marketing ainda não entenderam o que está acontecendo. E aqui eu quero deixar um recado para você que está assistindo aqui. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, né, se você ainda não percebeu, é hora de se mexer, tá? Porque se você não se apressar e começar a atender esse mercado, eu falo porque eu atendo como consultor aí muitas empresas, eu tenho ressaltado isso. Acorde para o mercado da longevidade, porque se você não acordar agora, pode ser tarde demais ali na frente. Uhum. Muito bem. Você indica um livro para a gente ler, alguma coisa que você acha que é bacana sobre esse tema, ou pode ser de um outro tema que você gosta bastante, um livro que você quer deixar aqui para o pessoal consultar? Olha, eu posso indicar não um livro, mas uma série. Eu vou Com indicar uma certeza, série. vamos lá. Né? Até tem alguns livros aí sobre longevidade, enfim, mas eu quero indicar uma série. Tá? E tem uma série na Netflix que foi lançada no ano passado chamada Como Viver até os 100 Anos. Tá? Essa série é muito bacana. É uma série de 4 capítulos que eles mostram locais do mundo onde tem muitas pessoas ultrapassando os 100 anos. Mas, no final das contas, a série é para mostrar os impactos do aumento da longevidade e por que as pessoas estão vivendo mais. Então, eu acho que essa série é para quem está chegando agora aqui no teu podcast, André, né, e nunca ouviu falar, ainda não percebeu o potencial, né, desse aumento, não percebeu os impactos do aumento da longevidade, não percebeu o potencial da economia prateada. Eu recomendaria fortemente que assistisse esse documentário, essa série documentária da Netflix, Como Viver até os 100 Anos, que aí você vai entender o que está acontecendo no mundo. Tá? Porque, assim, em alguns locais as pessoas estão vivendo até os 110, 120 anos. E nos demais locais, né, que não tem até esse apelo dos 100 anos, as pessoas estão vivendo com facilidade até os 70, 80 anos. Às vezes com a saúde debilitada, mas também muitas vezes e cada vez mais com a saúde cada vez melhor.
né? E aí esse público que eu estava dizendo antes, né, André, esse público nós aqui, né, os 40 mais, 50 mais, 60 mais, nós temos saúde, nós temos vitalidade, É. né, e a gente não está sendo, infelizmente, impactado por nenhuma ação de marketing, por uma ação de venda das empresas, né? Infelizmente é isso. Olha só, gente, esse bate-papo, foi muito enriquecedor. Eu quero agradecer muito você, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem ocupações, mas valeu mesmo você ter prestigiado aqui o Papo de Gente. Eu tenho certeza que o nosso público pelo menos acordou ou ficou bastante alerta com isso que a gente falou aqui hoje, isso vai interessar muitos profissionais. Você está super convidado para voltar, para a gente falar de diversidade, para a gente falar de marca pessoal, que é um assunto que você domina também, que a gente pode falar relacionado à diversidade geracional. Eu super gostei, fiquei muito feliz, participei, me senti muito conectada com esse bate-papo de hoje. Que legal, André. Pô, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né, por esse retorno aí, né, sobre o nosso papo. Gostei demais também, né? A gente falou sobre vários temas aí, né, nessa uma hora aí que a Sim. gente conversou, né? Temas ligados a essa questão do aumento da longevidade. Como vai ser a diversidade geracional, a importância da diversidade geracional nas empresas, a questão do mercado da longevidade, a importância também de se falar, de se pensar sobre carreira na maturidade, né? Então, quero te agradecer pelo espaço mais uma vez, né? E quero me colocar à disposição para quem está assistindo, quem não conhece o meu trabalho, me seguir lá no LinkedIn, né? Que é a minha principal rede social. Produzo muito conteúdo lá, tanto é que ganhei o prêmio do LinkedIn Top Voice esse ano, né? Por conta do conteúdo que eu crio sobre diversidade geracional, sobre mercado da longevidade. Então, me seguir lá, Stefan Ligotti, como você está vendo o meu nome aí, né? O pessoal me seguir lá, seguir também a página da minha empresa, Mais 40 Mais, pode me seguir no Instagram. Então, eu produzo muito conteúdo para educar o mercado, a sociedade, as pessoas sobre essa questão da importância do aumento da longevidade. Muito obrigado mais uma vez, André, e espero que a gente tenha outras oportunidades para bater um papo aí. Olha, vamos ter sim. Muito obrigada, Stefan. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora aqui na gravação do Papo de Gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar o nosso conteúdo toda semana. Ativa o sininho, que é para você ser avisado quando entrar um vídeo curto nosso, porque é para você ser avisado dos nossos shorts com os nossos convidados, e para você poder prestigiar. Se você tem algum comentário, deixa aqui que a gente sempre responde, viu, gente? A gente sempre responde. A gente não esquece de vocês, não. E se vocês têm alguma sugestão para dar para a gente de convidado, é super bem-vindo. É só você entrar em contato com a gente aqui também. A gente tem um e-mail que a gente deixa aqui na descrição do canal. Você pode entrar em contato com a gente, que a nossa equipe vai atender vocês. O meu muito obrigada e até o nosso próximo Papo de Gente.